Olá, amigo. Deus abençoe você que está aqui comigo. Eu sou o Padre Márcio Cantelli. Esse é o Gatinho Bilbo e nós estamos aqui de volta para mais um encontro de catequese católica. Eu estou lendo e comentando cada uma das perguntas do compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Nós já falamos sobre a revelação divina, sagrada tradição, sagrada magistério e agora nós vamos falar da Sagrada Escritura, uma nova sessão que nós vamos iniciar aqui, a Sagrada Escritura, a partir da pergunta 18. A pergunta 18 é assim: por que é que a Sagrada Escritura ensina a verdade? Porque o próprio Deus é o autor da Sagrada Escritura. Deus é a verdade. Em Deus não há nenhuma falsidade, não há nenhuma mentira. Como Ele escreveu, partiu dele a Sagrada Escritura, então ele não pode se contradizer ensinando algo falso, transmitindo algo falso. Ele está se contradizendo. Ele é a verdade, então a palavra dele traz a verdade. Por isso ela é dita inspirada. E a Sagrada Escritura ensina sem erro aquelas verdades que são necessárias para a nossa salvação. Então, na Sagrada Escritura nós encontramos muitas coisas esquisitas ali, guerras, mortes, mas não há nenhum erro, não há nenhuma falsidade ali na Sagrada Escritura. Elas são inspiradas. E traz as verdades que são necessárias para a nossa salvação. Tem gente que quer ser salvo sem ler a Bíblia. Não, basta ficar rezando aqui em casa aqui o dia inteiro que eu vou ser salvo. Não precisa ficar lendo esse livro antigo, velho. A Sagrada Escritura traz verdades que são necessárias. Então, é necessário para a nossa salvação algumas verdades. Nós precisamos ir em busca dessas verdades para que possamos alcançar a salvação. Onde estão essas verdades? Na Sagrada Escritura. Com efeito, o Espírito Santo inspirou os autores humanos. Então, os autores são humanos. Foi um ser humano ali que pegou uma caneta e um papel. Na época não era caneta e papel, mas foi ele que escreveu ali manualmente, né? A mão é humana, mas a inspiração vem de Deus, do Espírito Santo de Deus, os quais escreveram aquilo que ele com E maiúsculo aqui, então está relacionado a Deus nos quis ensinar. Então, a mão ali é de um ser humano, a linguagem é uma linguagem humana, mas a mensagem é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. O autor humano não escreveu por conta própria. Eu quero que a história da salvação seja assim, eu quero, e ele escreveu dessa forma. Não, tudo que está escrito ali, pelas mãos do autor humano, partiu de Deus. É o que Deus quis nos ensinar. No entanto, a fé cristã não é uma religião do livro, mas da palavra de Deus. Então, o mais importante aqui não é o livro em si, mas a mensagem que está sendo transmitida naquele livro. Então, é a palavra de Deus, é mais importante do que a Bíblia em si. Olha lá, que não é uma palavra escrita e muda, mas o Verbo encarnado e vivo. Quem disse isso foi São Bernardo de Claraval. A palavra de Deus não é uma palavra escrita e muda, mas o Verbo encarnado e vivo. Então, o mais importante aqui da Sagrada Escritura não são as palavras, o livro em si, né? A nossa religião não é uma religião do livro, é a religião da palavra de Deus, palavra que é o Verbo encarnado vivo. Como ler, então, como ler a Sagrada Escritura? É a pergunta 19. A Sagrada Escritura deve ser lida e interpretada com a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo que inspirou a escrita da Sagrada Escritura. Então, a leitura da Sagrada Escritura também deve estar no mesmo Espírito. Temos que estar imbuídos aí do mesmo Espírito que escreveu o livro. Nós, então, ele vem nos ajudar na leitura, na interpretação deste livro que ele mesmo inspirou, com a ajuda do Espírito Santo e sob a condução do magistério da Igreja. Então, já falamos no encontro passado sobre o magistério da Igreja, a palavra do Papa, dos bispos, nos guiam, né, dos padres, os padres nos guiam na correta interpretação da Sagrada Escritura. Segundo três critérios para a gente ler a Sagrada Escritura, o Catecismo coloca aqui. Primeiro,
atenção ao conteúdo e à unidade de toda a Escritura. Leitura da Escritura na tradição viva da Igreja. E respeito pela analogia da fé, isto é, da coesão entre si das verdades de fé. Então há uma série de critérios aqui, atenção ao conteúdo e à unidade. Então, depois nós vamos falar que o Antigo Testamento não vai contradizer o Novo ou vice-versa. A leitura da Escritura na tradição viva da Igreja, então a tradição da Igreja nos ajuda a compreender melhor a Sagrada Escritura, então nós temos que estar na mesma sintonia com a tradição da Igreja. A Sagrada Escritura não contradiz a tradição da Igreja, a tradição da Igreja não contradiz a Escritura. E o respeito pela analogia da fé, isto é, da coesão entre as verdades da fé em si, né? Então, o magistério traz a verdade da fé, a tradição traz a verdade da fé e a Escritura traz a verdade da fé, então uma não pode contradizer a outra, a gente já falava isso no encontro passado. Última pergunta aqui desse encontro de hoje: por que você ainda não se inscreveu nesse canal? Se esse conteúdo estiver te ajudando, aperte aí o botão curtir, que você me ajuda muito. 20ª pergunta do compêndio: o que é o cânone das Sagradas Escrituras? O cânone é a lista completa dos escritos sagrados que a tradição apostólica levou a Igreja a discernir. Tem vários outros escritos, a gente chama de apócrifos, tem vários outros escritos sobre Jesus, sobre os profetas do Antigo Testamento, mas entrou ali no cânone, o cânone é a lista dos escritos sagrados. Então na Bíblia não tem nenhum outro, os escritos que estão na Bíblia são sagrados. Isso que forma o cânone, né, das Escrituras, que a tradição da Igreja discerniu ao longo do tempo. Então tem muitos livros que a Igreja não considera divinamente inspirado, então não faz parte do cânone. O cânone é a lista dos livros escritos sagrados. O que é o cânone? Compreende 46 escritos do Antigo Testamento e 27 escritos do Novo Testamento. São esses os livros oficiais inspirados por Deus que compõem a Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada. Muito obrigado pela sua companhia. Deus abençoe o seu dia. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Muita força e saúde!